Abra Lucas 9, capítulo 51. Vamos ler do 51 ao 56. Lucas 9, 51 a 56. Diz a palavra do Senhor. Todos abriram Lucas 9 aí? Amém? Amém? Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Amém? Primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, antes de começar a comentar sobre o texto, eu quero falar aí sobre esses parentes que existem aí no versículo 54, 55 e 56. A tua Bíblia tem parentes? Tem ou não tem? Tem. Com parentes você acerta. Vamos ver se os irmãos já sabem por que tem parentes. Já expliquei isso aqui na igreja. Quando tem parentes, significa o quê? O autor quis dizer. Quando tem parentes, quer dizer que o que está escrito entre parentes não se encontra nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Ou seja, foram escritos posteriormente. Então não são de confiança, ou seja, não é aquilo realmente que a Bíblia diz. Por exemplo, assim, o manuscrito mais antigo, pastor, foi achado no ano 70, um exemplo, datado com o ano 70, um exemplo, mas o manuscrito mais antigo foi achado no ano de 395 depois de Cristo. Esse mais antigo não tinha o que está entre parênteses. Depois achou-se outros manuscritos, aí tinha o que estava entre parênteses. Então o que deduziram? Que alguém acrescentou para que desse entendimento melhor no texto. Então vamos trabalhar sem o parênteses. Por exemplo, o 54 ficaria assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que me mandes descer do fogo do céu para os consumir? Pararia aí. Iria para o 55. Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os. Ia para o 56. E foram para outra aldeia. Ficaria assim. Aí o alguém, eu vou colocar aqui para a pessoa entender o que aconteceu. Aí falou assim: bom, fogo do céu aconteceu na onde da Bíblia? Onde caiu o fogo do céu? O cara foi acrescentar: bom, o fogo do céu foi lá com Elias, lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 19 em diante. Então ele falou: foi Elias. Então, como fez Elias? Você entendeu como é que funciona? Tá? Só para acrescentar. Vamos para a palavra, vai. Já acrescentei demais, meu Deus do céu. Para você entender. Quando aparecer entre parênteses, ou seja, é mais para deixar claro o texto para nós, mas não está nos manuscritos mais antigos, amém? Perfeito? Eu não posso pegar como verdade absoluta. Alguém acrescentou depois, só para deixar claro isso. Vamos à palavra. Palavra de hoje, rapidinho, Flex Power Plus, rapidinho. A palavra de hoje vai ser bem rápida, acabou a palavra, vamos embora. Palavra de hoje, vamos lá. Como alcançar os meus propósitos? Pastor, eu preciso alcançar propósito. O que é propósito? Vamos pegar aqui o versículo 51. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus
manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. O que é propósito, pastor? Jesus manifestou o firme propósito. Qual que o propósito de Jesus era? De ir a Jerusalém. O que é propósito? Propósito, segundo o dicionário Aurélio, significa ato que se pretende fazer ou conseguir. Vou repetir: ato que se pretende fazer ou conseguir. Isso é propósito. Propósito significa intenção. Eu quero fazer algo. Isso é um propósito. Propósito significa projeto. Fiz um projeto para a minha vida, um projeto de estudo, um projeto de faculdade, um projeto de me casar. É um propósito de vida. O propósito significa o fim que visa, ou seja, eu quero chegar em algum lugar, eu quero alcançar alguma coisa. Isso é propósito. Como eu alcanço os meus propósitos? Primeira coisa que não aprende nesse texto: como é que você alcança o propósito? Presta atenção. Primeiro, eu não sei se eu falo em inglês. Number one, ou falo em português mesmo. Primeiro, mantenha-se firme. Fala comigo: mantenha-se firme no propósito. Jesus se manteve firme no propósito, manifestou o firme propósito. Aquilo que você tem, que você quer conseguir, a intenção, o projeto, aquilo que você busca que aconteça na sua vida, tanto espiritual como humana, fica firme. Fica firme. Por que ficar firme, pastor? Porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Jesus, ele teve que ficar firme. Antes da assunção. O que é assunção? Não é o Marcos Assunção. O que é assunção, pastor? Assunção significa elevação a um cargo, subida do corpo e alma. Ou seja, antes da sua assunção, antes de Jesus subir aos céus, lá em Atos capítulo 1, nós vamos encontrar essa assunção de Jesus. Antes de subir ao céu, antes de ir corpo e alma ao céu, porque ele ressuscitou o terceiro dia, antes de ocupar o cargo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, definitivamente diante de Deus, como intercessor, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, antes de assumir esse cargo, antes de ele subir ao céu, Jesus colocou um firme propósito de ir a Jerusalém. Por quê? Porque ele precisava passar pela cruz. Diga comigo: Jesus, no seu propósito, precisava enfrentar a cruz. Veja só, meu irmão, Jesus tinha um propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Da assunção. Ele queria ir para Jerusalém, mas o propósito dele não era esse. Esse era aquilo que levaria ao propósito principal. Qual que era o propósito principal? Vou falar para você: assunção. Por que o Senhor está dizendo isso? Eu vou te falar por quê. A palavra de Deus diz, marca aí, João 16, 28. João 16, 28. Você sabe o que Jesus falou? Ele falou assim: deixa eu abrir aqui. Sabe por quê? Eu fui escrever aqui e comi a palavra. E aí se eu vou falar errado. Se eu falar errado, os irmãos depois falam: pastor falou errado. Então você não pode tirar nem um pingo, nem acrescentar nada. Então você pega a Bíblia, vai lá em João 16, 28 e vamos ler. E está aqui, Jesus falou assim: vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Qual era o propósito de Jesus? Olha aqui, hein? Aqui eu não tinha nem passado pela cruz, nada. Ele está falando assim: eu vim do Pai e vou voltar para o Pai. Assunção. Eu vou voltar. Corpo e alma. Eu vou voltar para o Pai. Eu vou subir. Eu vou buscar meu local de honra. Assunção. Então, Jesus tinha um propósito. Qual é o propósito? O propósito de voltar para o Pai. Estava no coração dele. O texto deixa claro isso para nós. Só que antes dele atingir o objetivo, ele tinha que passar pela cruz.
Para atingir o propósito principal da assunção, ele tinha que passar pela cruz. Ele seria traído, injustiçado, ia apanhar, ia ser crucificado, ia passar por ironias, por vergonhas, ia ter que carregar a cruz, ia sofrer para poder subir aos céus. Presta atenção, você tem propósito na sua vida. Qual é o propósito? O propósito de me casar, o propósito da minha salvação, que é principal espiritual. Pastor, eu proponho ser salvo, que eu quero colocar isso como meta, eu quero ser salvo. Então, entenda o seguinte: para você alcançar a salvação, você vai ter que passar também pela cruz. Se você não tiver um firme propósito, você não consegue. Jesus falou assim: eu vou para Jerusalém, mas ele sabia o que ia encontrar em Jerusalém, amém? Ele sabia que em Jerusalém ele seria preso, ele sabia que em Jerusalém ia pegar ele, crucificar ele, mas ele falou assim: mas o meu propósito é maior, é a assunção, e eu tenho que passar por Jerusalém, eu tenho que passar pela cruz. Então ele manteve um firme propósito, mesmo sabendo que em Jerusalém ele seria traído, seria enganado, seria julgado injustamente, seria preso, seria apanhar, ia ser crucificado. Ele manteve o firme propósito. Meu irmão, qual é o propósito da vida? Pastor, eu quero ser salvo. Vai ter que passar pela cruz, até você alcançar a salvação, até Deus chamar você: vem cá, filho, vai cá, Papai do céu mandar chamar você, os anjinhos chegar lá, você velhinho, 99 anos, lá, quietinho, e aí você fecha os olhinhos e não abre mais, só abre dela no céu. Aí os anjinhos vêm você, vem, busca você, vamos para o Papai do céu agora. Até se chegar nesse momento, você vai ter que ralar, vai ter que orar bastante, jejuar, perdoar, ter paciência, vai ter que lutar contra o pecado, contra a carne, contra o vício, vai ter que ralar. Se você não tiver um firme propósito, você não vai conseguir. Como é que eu alcanço os meus propósitos? Tem que manter firme. Fala comigo, tem que manter firme. Fala firme. Aí, firme. Veja só, Jesus teve que manter firme. Veja só, outra pessoa também que teve que manter firme. Você nem abrir, vou só falar aqui para você. Deixa eu ver aqui, estou meio perdido, gente. Tá aqui. Jesus manteve firme o propósito. O que aconteceu com ele? Assunção. Lá em textos de Filipenses, só para confirmar isso, Filipenses 2, 8 e 9, deixa eu agilizar aqui, Filipenses 2, 8 e 9, vamos lá aqui, vou ler para você. E achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, olha lá, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus foi lá, alcançou o propósito, e Deus então deu um nome sobre todo o nome, exaltou ele, porque passou pelo propósito firme. Tem que estar firme. Quer receber alguma coisa? Tem que estar firme. Daqui a pouco eu falo mais um exemplo para você entender. Apóstolo Paulo também em Filipenses capítulo 3, escrevendo sobre isso. Agora Paulo vai falar dele. Versículo 12, Filipenses 3, 12. Não que eu tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aí? Olha, eu deixo as coisas para trás e prossigo para o alvo, o firme propósito. Ele queria o que? A salvação. Eu tenho que deixar as coisas para trás, meu irmão. Se não tiver firmeza de propósito, não vai conseguir chegar, não vai conseguir atingir, nem espiritualmente, nem humanamente. Exemplo, quero fazer uma faculdade. Qual a faculdade? Quantos anos? 5 anos. Você vai ter que ir para a faculdade durante 5 anos. Vai ter que pagar durante 5 anos. Vai ter que estudar durante 5 anos. Vai ter que fazer durante 5 anos fazer prova. Se você não tiver um firme propósito, você desiste do primeiro. A hora que a coisa apertar, o governo vai lá, corta fiéis. Cortou fiéis. Pronto. Fechou a porta. Quem vai pagar? Não tem quem paga.
Vou abandonar. Deixou a faculdade. Se você não tiver um firme propósito, meu irmão, não, eu vou, Deus vai providenciar outra coisa, vou ter que arrumar outro emprego, vou ter que trabalhar assim, vou ter que economizar, mas que eu vou pagar a faculdade, eu vou. Se você não tiver um firme propósito, você não vai se formar. Não vai se formar. Tudo na nossa vida, nós temos que ter um firme propósito. Quer alcançar alguma coisa na sua vida? Quer alcançar a salvação? Quer ter uma faculdade? Quer casar? Se não tiver um firme propósito, não casa. Não casa? Você está entendendo que a palavra é para você. De todos que estão aqui, a palavra direcionada para você. Você percebeu? Se não tiver um firme propósito, não casa. Não casa, irmão. Você não pegar a fêmea lá, tal. Ter paciência com esse menino. Entendeu? Não tem condição, não casa. Casa. Tem que ter firme propósito. O que você quer? Eu quero casar. Então, pega firme. O que você quer? Eu quero ter filho. Vai ter que pegar firme. Eu quero ver meu filho se formar. Vai ter que ralar. Vai ter que trabalhar para pagar a faculdade do filho, arrumar um jeito. Deus vai ter que orar muito. Tudo na nossa vida, o que eu quero como propósito, a intenção que eu quero, o que eu quero alcançar na minha vida, primeira coisa, eu não alcanço se não tiver firme. Tem que ter firmeza. Não pode entregar no primeiro baque. Jesus, vou para Jerusalém. Eu sei que eu vou apanhar, que eu vou ser preso, que eu vou ser traído, mas eu vou para Jerusalém. Por quê? Porque eu quero a assunção. Eu quero estar à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu quero voltar para o meu Pai. E vou enfrentar a situação. Meu irmão, se você não enfrentar a situação da sua vida, você não vai conseguir atingir o propósito que você deseja. Primeira coisa. Pastor, como eu alcanço o propósito? Segunda coisa. Como é que eu alcanço o propósito? Segunda coisa que você tem que entender quando você quer buscar um propósito na sua vida, além de se manter firme, você precisa saber, ter consciência que você vai ter oposição. O texto diz, versículo aí, 52 e 53. Olha só. Mandou mensageiros adiante de si, aos quais entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que iam para Jerusalém. Veja só, meu irmão, Jesus querendo ir para Jerusalém, buscando o seu propósito principal, que era a assunção, sabendo que ia enfrentar traição, um monte de coisa, julgamento, a cruz, tudo, vai lá e fala para os discípulos assim, vai na frente, entra naquela aldeia ali, e prepara um local para a gente dormir lá, passar a noite lá, quando estou com fome, pegar um rango, alguma coisa assim e tal, entendeu? Jesus tinha fome também, entendeu? Tinha que dormir, como nós, era ser humano, mas era Deus, em forma humana. Aí que é beleza. Aí os discípulos foram na frente, chegaram lá, não estão para Jerusalém, nosso mestre está ali, tal, não, aqui vocês não entram não. Vaza. Jesus, ele enfrentou não só a oposição que ele ia enfrentar lá em Jerusalém, Jesus enfrentou oposição humana, coisas que nem esperava que ia enfrentar, ou seja, uma rejeição de uma hospedagem, de uma alimentação. Meu irmão, aprenda o seguinte: no teu propósito, no rumo ao seu propósito principal, aquilo que você deseja, além das dificuldades que você sabe que vai ter, vão aparecer outras. Exemplo, Flex 4 Plus. Vamos falar da faculdade, no exemplo da faculdade para você entender. Eu tenho 5 anos, eu sei que vou ter que enfrentar 5 anos de estudo, 5 anos de prova, 5 anos pagando mensalidade. Eu sei, isso faz parte de fazer uma faculdade, amém? Amém? Só que tem um problema. Vai ter algumas coisas que vão me complicar nesse meio tempo. Alguns opositores que eu não contava. Qual opositor que você não contava? Exemplo, para quem fez aquele professor que não foi para a tua cara. Quem já fez faculdade e pegou um professor que não vai com a cara? O professor dá nota para todo mundo, mas para mim ele não dá. O professor facilita para todo mundo, mas para mim ele não facilita.
Ele fala bom dia para todo mundo, para mim ele não fala bom dia. Quando eu fazer a prova, ele senta lá na frente, vem cá. Primeira carteira. Também ficar de olho em você não colar. Você não esperava esse professor. Oposição que vai também complicar no seu propósito. Jesus não esperava que os caras da aldeia, o samaritano, ia encrencar com ele, rejeitar uma hospedagem, rejeitar uma noite para dormir, rejeitar uma alimentação. Eu não esperava. Poxa, eu tenho que enfrentar uma situação, vou ter que enfrentar a cruz, vou ter que enfrentar Judas me traindo, vou ter que enfrentar um monte de coisa lá na frente, e os caras aqui me complicando. Oh, meu Deus do céu! É a mesma coisa, você tem que enfrentar 5 anos de estudo, 5 anos de pagar a mensalidade, e aí chega lá e o professor não vai com a tua cara. Ou a matéria é difícil. Aquela matéria chata. Misericórdia. Eu não entendo nada. E aí? Oposição que você vai ter que enfrentar e que você não esperava. Então saiba de uma coisa, quando você vai buscar o teu propósito, além daquelas dificuldades que você sabe que você vai enfrentar, vai aparecer umas novas. Vai aparecer umas novas no meio do caminho. Vai aparecer. Vai aparecer, toma cuidado. Tenha esse entendimento, não vai ser moleza. Presta atenção, estou falando para você. Pastor, não é moleza, não é moleza. A vida não é feita só de tranquilidade e paz, ela é feita de guerra também. Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de paz e há tempo de guerra. A vida não é feita só, meu irmão, de bonança, é feita também de tempestades. Jesus falou isso, eu canso de falar aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vida é assim, meu irmão, nós temos que ser realista. Mas como é que eu venço? Como é que eu chego no propósito, pastor? Mantenha-se. Metade entendeu. Está vendo a dificuldade que eu tenho de ser pastor? Eu pensei, vou lá ser pastor, Deus me chamou, vou lá, aceito, na boa, pastor. Eu vou assim, bom, eu vou ter uns probleminha. Não tem probleminha, irmão, vai dar trabalho, outro vai dar trabalho, tudo bem, Deus, tal, que negócio todo. Mas eu não imaginava que eu faço uma pergunta e metade responde. Isso já é novidade. É oposição. E eu tenho que fazer o quê? Ficar firme. Ficar firme. Tá vendo? Você vai ter oposição no teu propósito de vida, no teu propósito espiritual, etc. Você tem que fazer o quê? Ficar firme. Tá vendo? Rose, fala aí, irmão. Esse dia foi tomar um café na casa dela. Ela não fez bolinho explosivo dessa vez. Mas eu fiquei esperto, catei o prato e foi, para não explodir em mim. Terceira coisa. Pastor, por quê? Deixa eu falar aqui para você entender a palavra de Deus. Porque os samaritanos encresparam com os discípulos e Jesus não deixaram hospedar lá, não passar a noite lá. Temos que entender a história. Os samaritanos não se dão com os judeus por 3 motivos principais. 3 motivos, só para você entender a palavra. Os samaritanos não se dão com os judeus, por quê? Porque os samaritanos eram hebreus que tinham se casado com pessoas de outras nações. Então era um pessoal, como se diz, misto, né? Era uma raça mista, melhor dizendo. Então o judeu não aceitava os samaritanos por isso, porque eram hebreus, mas que casaram com outras raças. Então o judeu já não tinha uma situação assim. Segundo motivo, por essa separação, por essa guerra já por raça mista, os samaritanos escolheram o local de adoração como Monte Gerizim. E os judeus achavam que o local de adoração era Jerusalém. Então existia uma guerra também nessa questão. Qual é o local certo de adoração? Então uns pensavam que era o Monte Gerizim, outros achavam que era Jerusalém. Terceiro motivo também que eles não se davam. Os samaritanos acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Os samaritanos só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Oh, meu Deus do céu, vem comigo, Jesus. Já os judeus acreditavam
no Antigo Testamento inteiro. Os samaritanos acreditavam nos 5 primeiros e rejeitavam os profetas, os livros proféticos. Então existia também essa divergência religiosa. Então não se dava. E aí o que acontecia? Para chegar em Jerusalém, passava pela tribo dos samaritanos. Era caminho. Então o que acontecia? Os samaritanos dificultavam para os caras. É o que aconteceu, não dou hospedagem, não dou alimentação, entendeu? Se bobear, né, dá um pau nos caras também, entendeu? Os caras faziam um rebuliço para dificultar que o judeu fosse e chegasse a Jerusalém para adorar. Então existia essa turbulência, essa guerra aí. Só para que você entenda, Jesus enfrentou a oposição dos samaritanos. Já tinha uma dificuldade, uma luta violenta que ia enfrentar lá na frente, que era a morte de cruz, e agora enfrenta uma situação complicada, uma oposição de última hora. Então, lembre-se disso. Você tem propósito na sua vida? Você tem projetos? Você tem intenção de alcançar alguma coisa? Saiba que além das dificuldades que você tem, normal, naquele projeto, vão aparecer outras oposições que você não espera. Fique atento, mas mantenha-se firme. Exemplo, vou falar mais um aqui só para a gente encerrar. Pretendo me casar. Eu sei que a dificuldade de convivência a dois é complicada, tem que dividir o travesseiro ali, cada um com o seu, né? A coberta é uma guerra lascada. A da coberta é uma guerra lascada. Um puxa um lado, outro puxa o outro. Tem um problema também do ar-condicionado. Um quer ar-condicionado, o outro não quer o ar-condicionado. Entendeu? E aí quando você está lá, aquela cama, e aí começa um invadir o território do outro. Invadindo o território, aí acorda a mulher, acorda, o que está fazendo? Deus mandou tomar terra. E aí você fica naquele negócio todo, aquela guerra. Aí a esposa quer colocar um arame farpado, seteleco no meio, para dividir o território, ó. Aí vai lá, a pessoa vira e fala assim, vira para a cabeceira da cama, né? Tem a cabeceira da cama assim, né? Aquela cama de madeira, esses negócios, cama de ferro, pá. Aí conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é você. Então, você sabe a dificuldade do casamento, sabe? Eu sei, pastor, casar tem esse problema. Então, mas vem aquela oposição que você não espera. Por exemplo, a sogra. Ô sogra, você está aqui hoje. A sogra não é oposição. Minha sogrinha ali é abençoada. Perdeu o café da manhã de amanhã. Alguém já está aí. Então tem umas coisas que acontecem que são oposições que você não espera. Então, vamos ficar? Mas de novo, vamos ficar? Aí. Terceira coisa. São 4, tá, irmão? Estou terminando já. Terceira coisa. Haja com amor com aqueles que dificultam as suas conquistas. Vou repetir. Haja com amor com aqueles que dificultam as suas conquistas. Veja só, versículo 54 e 55. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis que espírito sois? Veja só, discípulo Tiago e João tiveram uma ideia brilhante, de mandar fogo no samaritano que rejeitaram a hospedagem e alimentação. Ideia brilhante. Jesus, tive uma ideia aqui. Vou mandar fogo nos caras. Manda fogo, como fez Elias. Depois você lê na tua casa, 1 Reis, capítulo 1, versículo de 9 a 16. Manda fogo nos caras. Não, 2 Reis, tá? 2 Reis, capítulo 1, de 9 a 16. Mas tivemos uma ideia aqui, Jesus. Olha a ideia brilhante, Jesus. Jesus até esperava alguma coisa boa, né? Dos discípulos. Uma ideia brilhante. Qual que é a ideia brilhante? Vamos mandar fogo nos caras. Como fez Elias. Elias torrou 50, depois veio, torrou mais 50, depois veio, agora foi torrar os outros 50, os caras pediu arrego, ele falou: então tá bom, não vou torrar vocês não. Elias tinha convocado o anjo exterminador, torradeira.
Então, vamos mandar fogo. Jesus assim, ouvindo aquilo, eu fico imaginando Jesus ouvindo aquilo ali, convendo com os caras, falando assim, tem que perdoar, tem que amar, tem que relevar, tem que ter paciência, e os caras chegam e falam, vamos mandar fogo, Jesus, manda fogo, fogo do céu, manda. Eu fico tentando imaginar a expressão de Jesus assim. Se eu fosse eu perguntasse, vocês beberam hoje? Vocês fumaram alguma coisa? O que aconteceu com vocês? Vocês não estão batendo bem a cabeça? Caiu do cavalo, do camelo? O que aconteceu com vocês? Mandar fogo nos caras? Meu irmão, mas para Jesus eles são opositores. Terceira coisa, ame aquelas pessoas que são seus opositores. Jesus disse, eu vou ler para você aqui. Jesus repreendeu, lógico, né? Repreendeu. Jesus, essa moda pega? Nós discípulos seguidores de Cristo, alguém faz um negócio que nós não gostamos, Deus manda fogo, torrão. Meu irmão, vou falar para você, a igreja seria um crematório só. Pensou? Fez uma coisa que não gostou, Deus manda fogo. Tonto. Pensou, meu irmão, se essa moda pega? Quantos você tinha torrado já? Quantos você tinha torrado? Ei, pastor, lá no serviço é deitado e rolado. Ei, pastor, a irmãzinha, pastor, tinha torrado aquela menina que compete comigo, o garotão. Tinha torrado ela. Não faça isso. Não peça fogo do céu na vida de ninguém. Não torre ninguém. Não torre. Você está entendendo, irmã? Não é para torrar o menino, nem a menina. Não é para torrar, não torra o Xavier. Jesus, diz a palavra, repreendeu. Vocês estão doidos? Não pode, não faz isso não, meninos. Meu Deus do céu, Jesus, papai do céu que o Senhor me deu. Olha só, Jesus diz lá em Mateus, pega lá em Mateus, vamos lá em Mateus. Eu não vou voltar aí para terminar, mas vamos lá em Mateus. Mateus 5, veja só, Mateus 5. Mateus 5,43, agora vai vir a porrada agora. Agora o couro vai andar. Mateus 5, pega o taco de beisebol, agora a coisa vai ficar feia para vocês agora. Olha só, aquele que pensa em torrar o outro. Olha só, Mateus 5, 43, diz aí: ouviste o que foi dito? Lá no Antigo Testamento, dizia assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha só, você não pode pedir fogo do céu. Você tem que amar o teu inimigo, o opositor da sua vida, aquele que vem colocar problema e está dificultando você alcançar o propósito da sua vida. Você tem que perdoar ele, você tem que orar por ele. Pastor Jotá é doido, ora por ele. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz assim: não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie sua língua do mal e seus lábios não falem engano. A parte do mal
mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Não peça fogo do céu. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que perdoar, eu tenho que orar pelo meu inimigo, eu tenho que amar ele. Amar o inimigo só ama quem perdoa. Quem não perdoa não consegue amar. Então eu tenho que perdoar e amar o meu inimigo. Eu tenho que orar pelo meu inimigo. Eu não pago o mal com o mal. Eu pago o mal bendizendo. 1 Pedro 3,9. Eu tenho que bendizer a pessoa. Eu tenho que abençoar, declarar na vida dela a bênção. E não mandar fogo do céu. Não manda. Pastor, pode mandar fogo no mal mesmo? Gasolina com álcool, jogar? Também não. Então, meu irmão, por favor, não mande fogo do céu. Fala para o teu lado, para ficar bem claro. Não mande fogo do céu. Quarto e último. Como eu alcanço o meu propósito? Eu tenho que manter firme, só lembrando, manter firme. Eu tenho, 2, saber que eu vou enfrentar oposições no meio do caminho, que não são aquelas que eu já sei que eu vou enfrentar, mas são novas. Eu tenho que entender, para mim alcançar meu propósito, saber disso, para não ser pego de surpresa. 3, eu tenho que agir com amor com aqueles que dificultam as minhas conquistas. Não posso mandar fogo do céu, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que bendizer, eu tenho que abençoar, eu tenho que orar por essas pessoas que estão me dificultando, eu conseguir a minha bênção. E quarta e última, versículo 56, fala assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Quarta e última coisa, siga em frente. Diga comigo, siga em frente. Veja só, se você enfrenta dificuldades, barreiras, para conquistar o seu propósito, objetivo, sonho, ou qualquer outra coisa, quer humana ou quer espiritual na sua vida, não desista, fique firme e siga em frente. Se você enfrenta resistência por parte das pessoas, não guarde mágoas, ressentimentos, lembranças ruins, perdoe e siga em frente. Abra lá, vou ler lá para você, não precisa abrir não, vou ler lá. O apóstolo Paulo falou, eu vou ler de novo, capítulo 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão de adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando aqui que o alvo dele principal era a salvação, a qual Cristo tinha conquistado ele na cruz do Calvário. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para que estão adiante de mim. Sigo em frente, em outras palavras. Siga em frente. Meu irmão, Paulo sofreu padedéu. Paulo apanhou. Paulo apanhou de vara. Paulo tomou chicotada. Paulo, teve que fugir. Paulo passou fome. Paulo passou abismo. Meu irmão, Paulo enfrentou um monte de situação. Ele esqueceu dessas coisas que aconteceram na vida dele, que queria impedir dele chegar à salvação, dele andar no caminho do Senhor. Ele deixou tudo para trás e seguiu em frente. Então, meu irmão, você precisa seguir em frente também. Siga em frente. Perdoe quem tem que perdoar. Jesus seguiu em frente, o apóstolo Paulo seguiu em frente, e você também deve seguir em frente. Essa é a palavra de hoje. Tem sonhos? Tem projetos? Tem propósitos? Quer ser salvo? Quer ter a salvação? Quer conquistar? Quer casar? Quer se formar? Quer comprar um carro? Quer comprar uma casa? Fique firme. Pastor, vão vir oposição. Fique firme. Pastor, vai comprar a casa agora? A Dilma fez o rolo todo,
negócio da CPI, do Petrobras, aquele rolo todo, subiu o juro, foi lá para cima, entendeu? Agora ficou mais difícil, né? Cortou o negócio aí de investimento aí, pá, de construção, coisa complicou, pastor. Fica firme, perdoa Dilma. Já fez a oração do perdão para Dilma? Já fez? De repente você está sonhando com a Dilma. Hã? Se você estiver sonhando com a Dilma, não é um sonho, é um pesadelo. Tem que perdoar ela. A oposição veio, não esperava, pastor, que a coisa ia ficar mais difícil para comprar. Mas fique firme, siga em frente, siga no seu propósito. Meu irmão, não aconteceu agora, espera que vai acontecer. Não desista, siga em frente. Esqueça crise, esqueça tudo, siga em frente, siga com Jesus. Ele vai dar uma solução, porque se não der, nós estamos lascados. É só Jesus mesmo. Pastor, eu não espero do homem, não, eu espero de Deus. Deus tem que tocar no coração das pessoas, porque se nós não estivermos firmes com o Senhor, e Deus não tocar no coração, nós estamos debaixo disso, meu irmão. Nós temos que, não podemos amaldiçoar. Não podemos amaldiçoar a nossa presidente, o nosso político. Nós sabemos tudo o pecado deles, sabemos que eles pegam, está comprovado na mídia, mas não podemos amaldiçoar, porque se amaldiçoar vai ficar pior. Inclusive o irmão mandou aquela piadinha. Vou contar para vocês aqui, momento da piada. Inventaram uma máquina de prender bandido. Foram testar lá nos Estados Unidos. Colocaram 30 mil de funcionamento, pegou 70 bandidos. Falou, nossa, vamos testar em outro lugar. Mandou para Londres, 30 mil de funcionamento, prendeu 130. Falou, está pronto para ir para o Brasil. Congresso Nacional, mandaram para ela. Congresso Nacional, deixaram lá. 5 minutos roubaram a máquina. Mandaram para mim essa piada. Ai, Jesus. Nós temos que abençoar a nossa nação. Nós temos que abençoar. Ore, né, para a nossa nação. Temos que orar pela nossa nação. Porque se a gente não orar, nós estamos perdidos. Tem propósitos? Tem. Fique firme neles. Fique firme. Além das dificuldades que você já imaginava que ia ter, vão vir outras. Compreenda isso. Jesus enfrentou a mesma situação. Mas fique firme. Aquelas pessoas se levantaram e dificultaram para você, perdoe elas, abençoe a vida delas. Abençoe a vida delas. Mas fique firme. E siga em frente, meu irmão. Siga em frente. Continue seguindo em frente. Continue com o seu alvo, com o seu projeto, com o seu sonho. Só perdoando é que a gente consegue seguir em frente. É só colocando diante de Deus é que a gente segue em frente. Se a gente não fizer isso, nós vamos desistir. E nós vamos entregar os pontos. E Deus não quer que você entregue os pontos. Deus quer que você seja vitorioso. Deus quer que você conquiste as coisas na sua vida. Eu tenho certeza disso. Isso que no coração de Deus. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor então para a honra e glória dele. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus.